Olá, estamos chegando com mais um episódio do Olé Open Bar, o podcast oficial do Olé do Brasil. Hoje, um episódio de gala com a primeira dama da arbitragem do futebol brasileiro, Nadine Bastos. É um prazer ter você com a gente, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de conversar com o pessoal, o público, do Olé Brasil. Então, eu só não quero responder muito polêmico, eu já vi que o negócio aqui é... O bom é que a Nadine já tá acostumada com polêmica, né? Não tem Conviveu segredo. a vida inteira com lances polêmicos, o pessoal reclamando. Hoje não vai ser diferente, vai ter pergunta polêmica também, viu, Mas Nadine? não vai ter ninguém na arquibancada, não. Hoje é sem VAR, exatamente. Tranquilo. Aproveita aqui pra pedir aquela força pra galera de casa, né, Dan? Com Dá aquela certeza, moral, não, se com inscreve no certeza. canal, É isso curte aí. o nosso conteúdo, compartilha com a galera, manda no grupo do WhatsApp, enche o saco mesmo. Mais uma vez estou aqui acompanhado pelo Dan Marques, um dos criadores do Olé do Brasil. O Serginho, hoje correspondente, fala lá de Belo Horizonte, também vai participar do papo com a gente. Mas antes de começar, tem um recado importante, Temos um né? recadinho importante. Pessoal da KTO que está sempre aqui com a gente, apoiando no nosso podcast. E aí, para você que quer entrar nesse mundo das apostas, quer fazer a sua aposta pela internet, é só acessar o site da KTO.com, usar o nosso cupom OLÉ e você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então você entrou lá, viu quais são as chances do seu time ganhar a próxima partida, você faz a aposta, chama o pessoal no chat, o pessoal do suporte é 10, avisa que vai usar o cupom OLÉ e aí você ganha 20% a mais do bônus ali para sua primeira aposta. Colocou R$100, ganha mais 20 ali para potencializar a sua aposta. Então agradecer o pessoal da KTO que está com a gente nessa e bora lá. Valeu, KTO, tamo junto. Dona Nadine Bastos, vamos lá. Pensando lá no começo, lá quando você decidiu trabalhar com futebol, você imaginava que tudo isso iria acontecer, que você iria trabalhar com TV, que seria a primeira mulher a ocupar esse posto, esse pioneirismo? Você imaginava tudo isso? Não. Eu não imaginava nem trabalhar com a arbitragem. Eu sempre gostei de futebol, mas não imaginava dizer que eu queria ser árbitra de futebol, eu estaria mentindo. É algo que foi acontecendo, me apaixonei pela função, mas também não imaginava essa transição para a televisão. Não foi algo planejado, não foi algo que eu falei assim, eu quero trabalhar na televisão, nunca tive essa pretensão, mas foi acontecendo. Hoje sou muito feliz na minha função, como comentarista de arbitragem, mas eu não pensava nisso e toda vez que eu olho para trás, que eu vejo o que eu já fiz, assim, me dá uma sensação de que legal, sabe? Legal. De algo que foi uma história que foi acontecendo e que eu não imaginava e talvez se eu tivesse imaginado não teria sido dessa maneira. Então, fico muito feliz por tudo que já aconteceu na minha vida. Espero que aconteçam mais coisas boas assim também. Você ainda estava arbitrando quando surgiu essa ideia de trabalhar com TV? O convite partiu de quem? Como é que foi esse bastidor aí? Então, eu estava trabalhando ainda, eu não pensava em parar, eu estava no campo ainda, não pensava. Foi em 2017 esse convite. 2016 eu considero meu melhor ano na arbitragem. Então, é como se tu estivesse no auge no ali, auge né? do que você está fazendo. Em parte técnica, em parte de jogos, assim, de jogos importantes. E eu recebi o convite da Fox, que a gente trabalhou junto, tive essa oportunidade de trabalhar junto com você. Hoje também, né? A oportunidade Mas- foi minha, hoje foi minha. Hoje também, no SBT, mas lá no Fox Sports. Eu recebi uma ligação, tínhamos o Carlos Eugênio Simon, né, que é um grande parceiro que já é comentarista de arbitragem há muito tempo. Ele passou meu telefone para o presidente da Fox, que me ligou e disse que estavam com esse projeto de ter uma mulher como comentarista. E surgiu essa ideia e se eu não teria interesse. Eu falei, eu nunca nem pensei, mas eu posso escutar esse projeto para a gente saber como é que funciona e tal. E eu pensei assim, é uma maneira de abrir um espaço também para as mulheres, porque eu sempre pensei, quando eu comecei na arbitragem, que tinha aquela... que você teria que conciliar com uma outra profissão, Sim. né? Então, eu trabalhava em consultório odontológico e eu pensava assim, ok, se eu largar... Porque com a frequência que você tem de jogos que a gente sempre batalha para a profissionalização da arbitragem, é justamente por causa disso. Porque como você vai largar uma outra profissão, se dedicar apenas à arbitragem, acaba, ou você se lesiona, como um jogador pode se lesionar gravemente, você tem que parar a função de árbitro. O que você vai fazer depois? Então, essa era uma preocupação que eu tinha, que eu vejo que muitos colegas ainda têm,
né, na arbitragem. Então eu pensava assim, ok, se eu parar aqui do consultório e só me dedicar à arbitragem, e se acontecer alguma coisa comigo? É muito insegura, muito instável essa função. Eu falei, opa, comentarista de arbitragem, eu posso abrir um espaço para outras pessoas que depois queiram fazer, ou parou a carreira, ou queiram fazer, dar sequência. Próximo passo, né? É um próximo passo, então teria uma abertura para o próximo passo. E eu achei essa ideia super legal e eu pensei assim, olha, para as mulheres é uma coisa muito boa porque a nossa carreira na arbitragem é menor. Também, a parte física é mais complicado em relação a você se manter num alto nível por muito tempo. Então, eu falei assim, olha, é uma ideia boa. E eles falaram, a gente quer fazer isso rápido. Então, eu falei, ok, vamos tentar, né? E foi uma decisão muito difícil. Se eu falar assim, foi uma das mais difíceis da minha vida, porque foi uma mudança muito grande, assim. Eu não tinha nem ideia de como é que eu olho para uma câmera, como é que fala com alguém, o que envolve a televisão, sabe? Eu não tinha nem ideia disso. Então foi uma mudança muito grande, mas eu acho que eu fiz uma escolha certa. O resto é história que está sendo construída ainda, né, Dan? Você comentou, Nadine, da questão de conciliar a carreira, né? Que a gente vê que é muito comum pela arbitragem ainda não ser profissional e tudo. Sim. Como era cuidar de um consultório de odontologia e pensando que no final de semana você ia arbitrar um jogo ali importante, uma decisão, o pessoal te reconhecia, pô, você anulou o gol do meu time, como é que era? Tinha o lado bom e o lado ruim, porque, assim, torcedor é passional. Então, ele chegava no meu consultório e falava, doutora, você errou lá contra o meu time, entendeu? Algo parecido. Então, os seus amigos lá só fazem besteira. Tipo, sempre ter esse questionamento, mas era uma conversa amigável. A gente sabe que cada um, né, tá no seu trabalho. Mas era uma cobrança, assim. Imagino. Não é algo tão tranquilo. Aconteceu um jogo domingo, segunda-feira de manhã, tô eu lá. E eu sei que às vezes, a gente sabe quando a gente erra e todo mundo está sujeito a errar. E já aconteceu de eu ter errado e o paciente do primeiro horário da manhã fala assim, a doutora, doutora, tipo, me questionar de algo. Eu falei assim, não, isso aí não tem amor à vida, eu vou botar uma injeção na boca dele. Vai fazer sem anestesia. Ou você poderia se vingar, você coloca aquele aparelho para deixar o cara de boca mais, aberta, fica lá com a boca aberta e não consegue reclamar, cornetar. Todo mundo reclama que dentista quer conversar com o paciente. Esse eu não quis, eu botei lá e falei assim, fica quieto aí. Que não tinha muito o que fazer. Serginho! Ô, Nadine, na verdade, eu sou mais ou menos duas perguntas. A primeira pergunta é, a sua família gosta de futebol? A minha família não são fanáticos, tá? É engraçado. Você tem alguém que referência que te levou no estádio, assim? Não. Na minha família, assim, meu pai, meus irmãos e minha mãe, não tem alguém que fala assim, eu vou no estádio, eu morro por um time. Não. Mas tem outros, né, da família que eram envolvidos com futebol também. Mas eles gostam, eles assistem, né? Hoje eles assistem por causa da Nadine. Hoje é mais para dar aquela audiência da família. Assiste para torcer para Nadine. Se for o contrário, eu que reclamo daí. Eu imaginei o seguinte, assim, a família da Nadine não deve gostar de futebol, não deve acompanhar, porque imagina a família vendo uma pessoa que já tem uma carreira ali, né, como dentista, indo para um esporte, né, tem a parte do machismo, mas independente de machismo, não ser um homem ou uma mulher trabalhando, é extremamente perigoso, né? Porque, assim, você trabalha com as paixões das pessoas, então a pessoa que está né, as pessoas só veem a parte boa, né? Você trabalhando ali nos campeonatos top, mas, assim, e também trabalha em partidas que não são nada amigáveis, né? Em locais, eu participei outros dias de uma partida de futebol amador, e a gente tinha arbitragem, e os caras pegam, assim, um rabo danado, né? Porque a galera que tá ali, às vezes, é muito mais fanática também, né? E acontecem coisas assim que a gente imagina, né? Então, eu nunca deixei nenhum deles, né? Que sou eu para não deixar alguma coisa, mas eu pedia para nenhum deles ir em estádio. Para me assistir no estádio, não. Não, porque não é uma coisa legal, assim. Ninguém vai lá para me elogiar, né? Ninguém vai lá para nem se a arbitragem acerta, nem se for tudo bem. Sim. Ninguém vai no estádio dizer assim, a arbitragem foi super boa. Aplaude, né? O árbitro entra para fazer o reconhecimento do gramado antes do jogo e já é xingado. Então, quer dizer, é difícil alguém da sua família estar escutando aquilo ali, por mais que saiba que não é a pessoa, e sim a figura árbitra que está ali, que eles estão xingando. Mas é difícil, então, para quê? Né? Eu falei assim, não, mãe,
por mais que seja uma final de campeonato, que seja legal, não precisa ir. Assiste em casa, né? Tipo, então é difícil isso, porque a gente também quer que alguém torça por você, né? Que vai lá, saiba o que você está fazendo. Mas essa parte é muito difícil da arbitragem mesmo. Eu sempre falava assim, será que um dia eu vou ver alguém vestido com uma camisa de árbitro dentro de um estádio de futebol na torcida? Acho que não, né? Acho que nem eu consigo fazer isso. Mas em relação à família, assim, eu pedia para não... Acompanha de casa, que eu acho que é mais sossegado. Eu ficava mais tranquila também, porque eu sabia que estava todo mundo seguro em casa, ninguém ia brigar em estádio em relação a isso. Então, essa era a minha preferência e nunca tive problema. Eles aceitaram, assim, ficava todo mundo bonitinho. E atualmente você pede pra eles não ficarem muito ligados em rede social também? Porque às vezes tem o hate, né? Sim. Não, eu falo assim, olha, notícias depois de jogos, não tem o porquê ficar ali. Nem eu fico, né, olhando o que falam, porque senão a gente não vive. Eu acho que existem as críticas construtivas, mas a maioria é para... Denegrir, sim. Então, de colocar para baixo, assim, então eu prefiro... a minha mãe mesmo fala assim, nem olha a rede social, pelo amor de Deus, fica longe disso. Daí, às vezes, quando eu vejo alguma coisa e ela me pergunta, foi tudo bem? Eu assim, tem alguém aqui não muito feliz, mas uma torcida que não tá muito feliz, mas o que dela? Assim, tu fica ligando para isso? Eu assim, não, mãe, só tô te falando que, ok, eu não tô, né? Mas, para te ver, ela já tem a consciência de que esquece isso, né? Não dá, né? Porque o Sérgio comentou, é uma paixão, né? E muitas vezes a torcida responsabiliza a arbitragem por uma eliminação, por algo que aconteceu. E aí você hoje, mesmo na TV, critica às vezes o comentário do árbitro, ou concorda com a decisão do árbitro. Olha lá, também é contra o meu time, também está querendo, né? Se eu concordo, é porque eu tô sempre concordando contra o time dele. Se eu discordo, como assim? Se o árbitro marcou quem, né? Então, se ele marcou é porque é esse tipo de comentário que tem. E às vezes... poucas vezes, tá? Tem alguém que fala alguma coisa que daí eu vou falar assim, olha, educadamente, né? Não é, daí a pessoa muda de opinião, entendeu? Ela fala, desculpa, mas é justamente no calor, ela vai lá e... Que não justifica, claro, né, nada, no calor da emoção, ir lá e me xingar como se, né, fosse algo normal. Mas daí quando algumas pessoas eu vou lá responder educadamente, falam assim, desculpa, é que na hora... Assim, na hora, ok, mas não é assim. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Ô, Nadine, você falou um pouquinho sobre a vida útil, digamos assim, da carreira de um árbitro e da mulher também, que às vezes é até menor por conta da parte física. Uhum. Como é que você fazia para conciliar a tua carreira na odontologia, a preparação física? Porque imagino que hoje até existe um cuidado maior das federações com os árbitros, mas na época não era tão bom assim esse cuidado. Como é que era cuidar disso? Então, uma época não muito atrás, não muito distante, exatamente. Muito distante, por favor, eu não sou tão... Faz pouco tempo que eu tô na TV. Eu não sou tão velha assim, não, tô brincando. Mas mudou muita coisa em pouco tempo da arbitragem, assim, e vem mudando, e graças a Deus isso está acontecendo, né? Mas os cuidados em relação à parte física ainda é precário, eu acho, porque o árbitro que contrata o seu treinador, ele que contrata o seu nutricionista, então, se você não é uma pessoa disciplinada ou se você não tem um pouco mais de tempo, é difícil você se manter. Eu escuto muitas pessoas falar, mas tem um árbitro gordinho lá. Tu não sabe o que ele passa, entendeu? Se ele tem algum tipo de problema de saúde, se tem dificuldade, se o treinamento dele... Claro que tem as pessoas que não se dedicam muito, né? A gente não pode generalizar, mas tem as suas exceções. É difícil. No meu caso, por exemplo, eu tinha que treinar, eu trabalhava em período... normal, né? O período integral, tipo, das 8 até as 6 da tarde. Depois eu ia fazer meus treinamentos e eu fazia meu treinamento diário, porque... Eu sabia, porque também existe você se conhecer, o meu corpo, né? Eu sabia que para eu manter um alto nível, para eu acompanhar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, onde jogadores fazem aquilo todo dia, dão uns sprint que... Para eu acompanhar, eu preciso treinar. Então, eu me dedicava, eu tinha essa disciplina de treinar todos os dias. E o meu corpo precisava disso. Se eu ficasse 15 dias sem treinar, esquece. Já não acompanhava mais. E era tudo por sua conta. E era tudo por minha conta. Então... Tem homens que têm uma facilidade maior que não precisam treinar todos os dias. Eles treinam 3 vezes na semana e está tudo ok com eles. Então, tinha muita relação da escala também, o que dificultava. Você tinha jogo na quarta-feira, você viajava na terça-feira,
voltava na quinta-feira. Então já são 2 dias que você perde depois, porque não dá para você um jogo de alto nível e treinar como se não tivesse feito nada no dia anterior. Então na quinta-feira já era um dia perdido, regenerativo, que às vezes você nem conseguia fazer porque chegava tarde. Então é difícil lidar com isso. Por isso que eu sempre falo, a profissionalização é algo importante, porque imagina se os árbitros têm um centro de treinamento como jogador. Ó, de manhã você vai treinar a parte física, à tarde você vai treinar a parte teórica, vários vídeos, depois vai para campo ou vai treinar VAR, né? Que eu acho que é necessário o árbitro de vídeo ficar manuseando aquela maquininha um bom tempo, sabe? Eu acho que se ele fizer aquilo a semana inteira, segunda a sexta, ele tem lá 2 horas por dia, você vai ficar analisando. Gente, é a mesma coisa no telefone celular, você compra o cheio de tecnologia, se você fica mexendo ali 2 horas por dia, vai ser muito mais fácil, né? Você vai se acostumar com aquilo. Uma criança pega um telefone, ela é muito mais rápida do que eu. Com certeza. Então, acho que é a questão da prática. Então, se existe isso, o jogador ele faz aquilo todos os dias, gente, né? E eles têm uma pessoa para treiná-los, um cuidado. A arbitragem não tem isso. Então, são amadores numa parte profissional que envolve tanta coisa que é o futebol. Além da paixão, envolve muito dinheiro, envolve trabalho de muita gente. E não tem o mesmo cuidado. Então, eu sempre falo, ok, não justifica uns erros absurdos que tem, nada justifica, assim, erros, né, que a gente fala. Mas se eles tivessem umas condições de trabalho melhores, seria diferente. Com certeza. Não vou dizer que não existiriam polêmicas, assim como o VAR não veio e não salvou tudo, né? A gente sabe que mesmo assim tem polêmicas. Mas iria melhorar muito. Quanto mais preparado você tá, menos erros Até você comete. Né? Eu até aproveitando o gancho, né, a gente falou de preparo físico, né, que é super importante para a arbitragem, para acompanhar o ritmo dos atletas, mas e saúde mental, assim, também você buscava algum tipo de acompanhamento, porque é uma pressão muito grande, então, né? no começo eu achava que não precisava, né? Depois de um tempo tu começa a perceber que é necessário alguém para você descarregar, de alguém para pelo menos você desabafar, entender o momento da pressão que é tudo aquilo. Porque não é só o dia do jogo que você vai, que muitos falam assim, o árbitro vem aqui, faz o jogo, vai embora e tá tudo bem com ele. Não, a semana inteira. Vira todo mundo notícia, fica falando, né, sobre o jogo, a pressão, os torcedores, briga de torcedor antes mesmo de entrar. Então, imagina, um que vai rebaixar, o técnico que se perder o jogo tá fora. Então, essa responsabilidade de um erro teu, eu sempre pensei nisso. Nadine, se você chegar lá e você errar, você pode prejudicar muita gente, entendeu? Alguém pode ser mandado embora por um erro seu, um time que pode ser rebaixado por um erro seu, ou perder pontuação, vice-campeonato, sei lá. E não volta, né? E não volta. Não tem o que mesmo fazer, que né? assuma e peça desculpa depois, que eles dizem, não vai mudar. Não vai mudar. Então, a responsabilidade de um árbitro é muito grande, para ele ser tratado dessa maneira, vamos dizer assim, né? Do contexto do futebol. Mas hoje eu digo que o árbitro que tem um equilíbrio emocional bom, forte, né, ele se destaca. Porque hoje a pressão é ainda maior. A gente tem quantas câmeras para dizer que ele errou? Antes não tinha tudo isso, né? Eu parei antes do árbitro de vídeo. Já tinha muitas câmeras, mas não tem tanto quanto tem hoje. É mais um componente para cobrar o árbitro. É para cobrar. E hoje as pessoas não admitem erro com tecnologia. Eles dizem assim, mas tu estás vendo no replay 500 vezes, como é que tu consegues errar? Então, hoje, a cobrança é ainda maior. Porque se você tem algo para corrigir, como você ainda erra? As pessoas falam, mas como ele errou? Não tinha VAR? A tolerância é menor ainda, né? A tolerância é menor ainda. Então, a pressão cada vez aumenta. E eu acho que quem tem um equilíbrio emocional, sabe lidar com críticas, sabe, tem confiança no seu trabalho, eu acho que tem um destaque maior. Vai se destacar perante aos outros, assim. Legal. Show de bola. Serginho, manda a sua. Tá mutado, Serginho. Ficou em silêncio. É porque eu coloquei, estava passando uns carros aqui do lado, eu não vejo. Mas eu vendo a Nadine falar, né, tu consegue, não sei o que, eu falo assim, nossa, ainda bem eu com esse sotaque, tô carregado, falando desse jeito, né? Mas, Nadine, você trabalha com futebol, obviamente, porque você gosta de futebol, né? E jogador, você nunca pensou em ser nada assim? Eu quis ser. Eu comecei, eu gostava de assistir futebol, mas eu gostava de jogar futebol. Eu ainda gosto, tá? Eu jogo bem, não, também. Eu acho que eu jogo bem, mas eu não jogo tanto quanto eu acho. Eu queria ser jogadora de futebol.
E na época que eu era adolescente, não tinha muita divulgação em relação ao futebol. Até hoje, eu acho que está crescendo agora, né? A mudança do futebol feminino, que eu acho que ainda é algo que precisa melhorar muito, vem uma mudança de pouco tempo. Então, quando eu era jovem, já um pouco tempo atrás, não tinha muito. Então, até queria, mas jogar aonde, né? Então, foi por isso que eu falei assim, ser jogadora não vai dar. Então, chegou uma época de idade que eu achava assim, para você ser um atleta, que antes a gente sempre falava também que os jovens querem um atleta de alto rendimento, né? Então, se passou dos 22 anos, já não conseguia serve uma oportunidade, não vai conseguir mais. Para nenhum esporte, as pessoas achavam assim, não serve mais, a tua época já passou. Então, eu fui estudar e quando já me formei que veio essa oportunidade da arbitragem. Então, era uma maneira de voltar a estar em contato com o esporte, né? Então, foi o que fez eu ser árbitra. Mas eu tive um sonho de ser jogadora. De jogar. E pra você, qual é a jogadora que você mais gostava, assim, que, tipo, era a tua referência? Então, mas na minha época, jogadora, a Milene era que tinha explodido na época. Tava assim, em alta. Tava em alta, Então, era a referência de uma pessoa que estava se destacando no futebol feminino. Mas depois vieram outras. Hoje ninguém... Eu acho que a grande referência é a Marta, né? Sim. Construiu uma história gigantesca. Você comentou a questão de ser uma jogadora, mas tem a questão da arbitragem para voltar ao campo. E ser árbitra, né? Não ser só árbitra assistente, ser a árbitra principal. Teve esse desejo, Nadine? Pode ver, eu comecei como árbitra. Quando eu entrei, eu falei assim, porque quando você faz o curso de arbitragem, chega um momento da parte prática que você tem que escolher se você vai querer ser árbitra ou se você vai querer ser assistente. Antes, um tempo atrás também, na época do Simon, por exemplo, eles faziam as duas funções. Eles poderiam ser escalados num jogo como árbitro e um jogo como assistente. Era possível fazer isso? Era possível, Tanto na Libertadores, às vezes, um apitava, eles contam histórias que eu falo assim, meu Deus do céu. Tipo, Hoje é impensável imaginar isso. que um bandeira pode arbitrar e vice-versa. Cada um tem a sua função já, você já treina nessa função. E o que fez eu mudar de escolha foi a falta de oportunidade. Tá? A gente briga, tanto que hoje a gente vê poucas mulheres apitando como árbitra central, porque eu pensava assim, eu não quero ter um escudo da CBF ou um escudo da FIFA e ficar em casa, eu quero trabalhar. Então, onde eu vou ter mais oportunidade? E na época me falaram assim, Nadine, você como árbitra assistente, você vai ter mais oportunidades. Eu falei assim, ok, então eu quero trabalhar, eu quero optar. E depois, assim, eu às vezes brinco. Talvez o universo faz com que você vá para a função certa, porque eu sou brava demais. Eu acho que se eu fosse árbitra, um jogo meu teria sempre uma expulsão. Uns 4, 5 cartões vermelhos por jogo. Ali na bandeira eu falo assim, me seguro, porque não sou eu que mando. Então, não, tô brincando. Mas depois eu me identifiquei com a de assistente, porque eu achava muito difícil o impedimento. Hoje, com o VAR, ficou mais fácil, né? Porque não precisa mais levantar aquela bandeira. Mas eu achava muito difícil. E é uma função muito difícil. Então, a responsabilidade, que é algo que sempre eu gosto, assim, sabe? De algo que fala assim, você não pode errar, me desafia. E aqueles lances milimétricos que tu fala assim, eu tenho certeza. E depois tu vê, assim, era um joelho, era sabe, o ombro. Daí eu assim... Aquela satisfação de ter acertado. Uma satisfação grande. Assim. Nadine, você tinha algum treinamento especial para esse momento do impedimento? Você tinha alguma coisa que você fazia, um macete para identificar qual era, se era ou não era impedimento? Então, eu tinha o costume de estudar as equipes que eu ia trabalhar, porque geralmente os atacantes eles têm uma maneira de jogar, né? Então, isso era uma das coisas que eu estudava em relação à equipe que eu ia trabalhar. Mas eu sempre pensei assim, se você está bem posicionado, a chance de errar é muito menor. Assim. Quem olha de fora pensa que mesmo estando bem posicionado, você tem uma grande chance de errar. Mas não. Lá dentro você sabe que se você está bem posicionado, a chance de acerto é muito grande, mesmo que seja milimétrico, se você está na linha mesmo. E é muito difícil estar na linha. Então, eu treinava também esse posicionamento lateral que falava assim, mas não tem uma fórmula, diga assim, você precisa fazer isso para ser um bom assistente. Não, vai muito da pessoa de ter a intuição, de ter a visão periférica de quando que sai aquela bola, se eu posso virar a cabeça nesse momento ou não, se eu vou perder essa linha. Então, era isso que eu
costumava, se eu sabia as equipes mais ou menos na maneira, essa aqui sempre inverte para lá, tem a mania, ou então sempre jogar por aqui, facilitava no meu posicionamento. Se eu ficava mais próximo da linha lateral ou se eu dava 2 passos atrás para abrir meu campo de visão. Entendeu? Caramba. Então, isso são observações que eu tinha, mas não sei se as pessoas realmente fazem isso, né? Então, era algo que eu percebia com o tempo que se eu fizesse ia me ajudar. E não tem como falar, assim, da participação de uma mulher no meio do futebol sem falar de machismo, né? Eu queria que você falasse como é que era quando você estava ali no campo. Você sentia que para os jogadores era mais difícil aceitar as decisões de uma mulher ali como árbitra e tal? Você passou por alguma situação? Eu via diferença em competições amadoras para os profissionais, é claro, tem uma diferença muito grande. E cada vez mais profissional, vamos dizer, a Série A para a Série C já tem uma diferença muito grande de comportamento dos jogadores. Não sei se pelo fato de ser mais exposto, de ter mais câmeras, então eles também têm uma maneira de, né, de se ficar segura um pouco mais. Se segura um pouco mais. Eu via essa diferença em relação às séries, assim. Quanto mais... não é inferior, mas abaixo, assim, a Série C, Série D, era mais difícil de trabalhar em relação ao comportamento dos jogadores. Até porque, às vezes, não passava na televisão, então fica mais fácil a pessoa ter uma reação, né, impulsiva, assim. Quando tem Reclamavam mais. É aquela frase, o que você faz quando ninguém está te olhando? Então, é uma maneira mais agressiva. E dizer que não existe machismo estaria mentindo. Existe ainda até hoje, né? Então... Eu sempre fui uma pessoa que dei prioridade para o que eu faço, assim. Eu tenho a consciência de que se eu dei o meu melhor, se eu estou fazendo o meu melhor, a gente sabe quando a gente faz algo, ok, estou fazendo assim meia boca, e quando você realmente se dedica para aquilo. Então, eu sempre tive muita confiança no que eu faço, porque eu me dedico muito para o que eu faço. Então, eu falei assim, quem é a outra pessoa que nem me conhece para me julgar, entendeu? Ele não sabe metade do que eu estou fazendo, e eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu tentava me blindar em relação a isso. De ter pessoas que vêm julgar o seu trabalho por você mulher. Então, eu tentava ter esse equilíbrio emocional, de falar assim, o que já aconteceu comigo? De eu ir para um estádio e saber que já tinha acontecido algum erro de arbitragem contra aquele time, a pressão em relação à arbitragem já era grande e não queriam mulher trabalhando, porque já teve erro de alguma mulher. Então, eles acham que se uma erra, todo mundo erra. Os homens, um pode errar, mas ok, pode vir outro que tá tudo ok, né? E então, eu saber que eles tinham pedido para não ter mulher trabalhando, que não queriam mais mulheres. Então, já é uma carga difícil para você, até porque não é só a Nadine que está ali. É que se eu cometer um erro, mais mulheres não vão poder trabalhar. Então, você já entra com uma carga maior de dizer, ok, eu sou mulher, eles não querem mulher, se eu errar, acabei com todo mundo. Não acabei só com a minha, mas acabei de um monte de gente. Então, você já vem com uma carga maior. Agora, de ter alguém que venha me desafiar, assim, de frente, na minha carreira, graças a Deus, não aconteceu. Mas a gente vê que acontece, já aconteceu com várias mulheres, de terem sido agredidas, assim, né, empurradas ou agredidas verbalmente por jogadores ou dirigentes ou técnicos. Mas comigo não aconteceu, assim, é algo que eu ainda falo assim, graças a Deus, não aconteceu. Mas não posso dizer que não existe, porque existe. E você já ouviu alguma gracinha de jogador? Assim, o outro lado, aquele cara mais engraçadinho por ser uma mulher trabalhando ali? Então. Então, é complicada essa pergunta. O cara mais saidinho. Uma cantada. É que assim, eu sempre fui uma pessoa muito séria, assim, da fisionomia também, Sim. né? Então, em campo, eu não... Já impunha o respeito no cara, eu já o cara falava já assim, não... nem vem, né? Mas aí que vinha uma... você não ri? Porque são tão sérias? Esse tipo de coisa, assim. Ok, até porque daí tu fala, não tá falando nada demais, Sim. tá tudo ok. Tá, sendo respeito, simpático, tá? Tá dizendo, não um sorrisinho só pra, né, amenizar o clima. Mas, assim, de cantada, de Sim. coisa assim, nada... Não, comigo não aconteceu. Seriedade. Nadine impunha respeito, Serginho. Eu acho que se eu falar alguma coisa capaz de me mandar pra rua... E nessa questão aí que a gente vê, né, às vezes do respeito, do machismo, você acha que ele acontece mais com a questão de você trabalhando no campo ou com você trabalhando na TV agora, dando opinião, né, que é uma
A gente sabe que é um canhão maior a TV. Mas, ao mesmo tempo, quando você está no campo, tem ali aquela torcida imensa te pressionando o tempo inteiro, né? Então, eu achava, quando eu estava no campo, que lá era muito mais difícil. Daí, tanto quando eu fui para televisão, muitos amigos meus falaram, agora vai ser fácil para vocês, tá no ar-condicionado, tranquilo, fala mal da gente, tá tudo ok. Não, o canhão é grande também. Então, o que eu vejo de diferente? Quando você está na arbitragem, você é mais blindado na parte de você não poder ter rede social. Não é não poder, hoje já pode, tá? Mas tinha Tinha uma recomendação? Tinha uma recomendação da FIFA que a gente não podia, porque eles falavam assim, árbitro bom é árbitro discreto. Quanto menos você aparecer, melhor para todos, né? Então, eu sempre levei aquilo muito... Até porque eu já nem sou mesmo, já é meu. Não sou uma pessoa que fica divulgando tudo que você faz. Expondo muito a vida. Então, para mim nunca foi um problema não fazer isso, né? Como uma recomendação, não era uma obrigação, mas era uma recomendação que se você fizesse, estariam de olho e talvez tu eliminado. Não, bem. Geladeira. Então, como você era muito blindado e eu não olhava muito... Hoje eu fico vendo, né? Óbvio que eu trabalho com isso, os programas esportivos todos os dias falando, né, dos erros e mal da arbitragem, até porque eu participo dessas rodas. E eu, quando eu era árbitra, não olhava. Até porque eu sabia que eu tinha errado, entendeu? Não precisa ter mais alguém me julgando, eu já sabia que eu tinha errado. Então, os árbitros, eles não olham isso. Né? Tem alguns que são curiosos aí, que estão mais preocupados em aparecer do que... Mas, assim, a grande maioria não olha. Porque não precisa, eles já sabem o que eles estão fazendo, já sabem que erraram, já não precisa ficar se massacrando ali, vendo as notícias todo dia. Então, a parte de ser mais blindada é que você não tem muito acesso àquilo. E quando você trabalhar na televisão, não, porque você trabalha com isso, você é obrigado a olhar, você é obrigado a estar assistindo. Então, já a exposição que eu digo, talvez seja o mesmo nível, porém, quando você está na televisão, você está dentro daquilo, você está participando daquilo. A partir do momento que você olha, você também fala. E quando você está na arbitragem, não, você errou, você fica quietinho, né? Quanto menos você aparecer lá, melhor. Então, essa é a diferença, mas eu acho que a dificuldade dos dois seriam semelhantes. Assim. No campo, assim, a pressão é muito grande, mas é ali na hora também. Acabou o jogo, o torcedor vai embora. Beleza, agora... às vezes fica ali esperando para xingar o árbitro depois, né? Às vezes fica esperando sair do estádio, ou então, não aconteceu comigo, mas aconteceu com colegas atrás de endereço, atrás de filhos em colégio, atrás... Isso é absurdo, né? Isso é algo, assim, surreal, sabe? As pessoas sabem o teu endereço, sabe? Tive colegas de trabalho que os filhos foram ameaçados no colégio, entendeu? Então, são coisas que se assusta muito, assim. E então tem essa exposição, mas a pressão dentro do campo, a torcida, né? Eu sempre gostei de trabalhar em jogo que tinha bastante público, assim, porque a tua pressão é maior, mas você fica mais concentrado naquilo. Você se desliga do entorno aqui. Porque é muita gente falando, daí você não entende muito o que eles estão falando, porque é muita gente falando. Quando tem um ou outro, você escuta tudo que eles estão falando, vazio. Entendeu? Tem 6 pessoas atrás de ti que não estão assistindo o jogo, estão apenas ali, como acho que o técnico deve sofrer muito em relação a isso também, porque quando tem pouca gente, tem gente que só tá enchendo o saco dele, eles ficam escutando tudo. Agora, quando tem um monte de gente, você não escuta muito. Então, como você falou, é na hora e depois tá tudo ok. Entendeu? Ao passo que depois, na TV, quando dá errado, quando faz um comentário que desagrada uma grande torcida, aquilo durante dias o pessoal fica naquele hate ali, né? Não, dias, anos. Né? Você naquele lance lá, você falou isso. Agora, fala a verdade, agora que você está na TV, você sempre deve torcer para dar uma polêmicazinha na arbitragem também, né? Não é que eu torço, mas quando acontece eu falo, fazer o quê? É o meu trabalho. Nadine, aliás, essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, porque eu sei que vocês têm uma boa relação, você com seus ex-colegas de campo, de arbitragem. Mas como é que é a receptividade deles, assim? Porque você estava no campo, trabalhando como companheira deles, e depois passou por uma função de analisar o trabalho deles. Uhum. Como é que eles recebem isso? Então, nem todos te recebem bem. Eu acho que ok, é uma opinião, né? Mas a grande maioria, sim. Até porque eles sabem que é questão profissional. Eu sempre tive o cuidado de não ficar martelando o nome daquele árbitro que estava no jogo. Porque não é necessidade. Eu não estou falando da pessoa que está ali.
Vou até, vamos supor, né, com nome conhecido. Foi o Anderson Daronco que não marcou isso aqui. Não vou falar isso. Vou falar assim, o árbitro da partida não viu isso daqui, o VAR também não viu. Eu não vou ficar martelando nomes, entendeu? Porque eu tô ali para falar de lance. Não tô falando que ele vai sempre errar, não é isso. Então, eu converso com muitos e eles entendem isso. É difícil, claro. Claro. É a mesma coisa quando eu sou julgada também, criticada. É difícil você aceitar. Dói um pouco, né? Se machuca e tal. Mas eu sei que é a opinião profissional daquela pessoa. Ela não tá fazendo isso de maldade, ela não tá fazendo de intenção de querer me... Então, acho que esse é um respeito grande pela tua função, até porque amanhã eles podem estar na mesma função que eu estou hoje, entendeu? De ter que comentar sobre um colega deles, então... Você já recebeu ligação de algum, depois de algum comentário? Pô, Subiu você pegou pesado. Aquela notificação no Zap, assim, olá, Dile. Ou então receber aquela notificação tentando se explicar de maneira diferente o lance. Eu falei assim, ok, eu respeito, mas eu interpretei, mas respeito a sua opinião também, mas a gente nesse lance está divergindo da opinião. Mas assim, me xingando na mensagem, não. Acho que eles devem nem mandar e falar, ai, diga. Daí nem manda. Ô, Nadine, é uma curiosidade minha, assim. A gente vê na arbitragem, como você falou, é natural que alguns erros às vezes acontecem, polêmicos e tudo. E aí acaba o primeiro tempo, tem os 15 minutos ali do intervalo, o árbitro vai, a arbitragem tá lá. Isso chega pro árbitro, assim, e como volta, assim, nossa, errei. Como se recupera, porque a torcida já vai estar, já viu que na TV falaram que você errou, e você escuta isso. E você tem mais 45 minutos ali que você tem que manter a qualidade do trabalho, mas uma pressão maior do que a gente já comentou que existe, né? Essa é a parte mais difícil, eu acho. Porque sabe, tá? Sabe. É que nem eu falei, quando tu erra, é instantâneo, assim. Tu não tem mais como voltar atrás, mas o estádio inteiro já te avisou que você errou, assim, porque não é... Quando existe um erro, assim... que acontece, que de fato foi erro, é uma reação unânime, sabe? É uma reação... Não é uma coisa ensaiada, é uma coisa imediata. Então você fala assim, ixi, acho que alguma coisa não foi legal. E a gente não pode... A gente, né? Nem tô mais louco. Mas eles não podem usar telefones, né? No intervalo e tal. Mas... querendo ou não, pela fisionomia de alguém, no corredor veio alguém. Repórter. Sempre tem alguém Repórter, sim. Jornalista, você sabe. Repórter é terrível, né, Nadine? O Álvaro no corredor falou assim, então, a TV falou que você errou. A Nadine falou que você errou. Ele falou assim, a Nadine falou que você errou. Então, a pessoa, mesmo assim, ela já vem com aquele, putz, ela interpretou talvez da maneira diferente. Porque tem lance interpretativo, vamos supor, lance de mão, que é um lance mais polêmico que tem. Se chega assim, a Nadine falou que foi o árbitro que, talvez, eu falar que foi pênalti e o árbitro não marcou. Ele vai falar assim, de certo, ela interpretou que abriu realmente ali. Foi. Então, ele já fica remoendo aquilo. Cara, já aconteceu mais de uma vez comigo. Eu tô ali na beira do campo, fazendo uma transmissão, e o pessoal do time vem perguntar, e aí, o que o fulano falou? O que a Nadine falou? Foi mesmo ou não foi? Na hora os caras já vêm perguntar. E você tem que, não mostrou o replay ainda. Não e posso. Exatamente. Porque dá um problema. Claro, mas é que todo mundo quer saber, né, justamente pela interpretação. Então, sabe, tá, que erra, e voltar para o campo com um erro é muito difícil, por isso que eu digo do equilíbrio emocional. A gente sempre fala na arbitragem, você precisa esquecer o erro e começar um novo jogo. Essa é a parte mais difícil. Porque não é tão simples, né? Você é um ser humano. Você sabe que Então, a tendência de você errar novamente é grande. Eu sempre falo, quando um árbitro ele erra nos primeiros 10 minutos de jogo, isso eu não fiz pesquisa em relação a isso, tá? Mas todos os jogos que eu trabalhei que isso aconteceu, errar no primeiro, um erro grande, tá? Os 10 primeiros minutos, o resto do jogo esquece. Ele vai errar várias vezes. Porque já desestabilizou o cara. foi muito no começo do jogo. Então, um grande erro no começo do jogo, ele não vai conseguir manter 80 minutos sem pensar naquilo. Ele vai... E não é por querer. O árbitro compensou. Não. É porque o ser humano não consegue assimilar tão rápido isso. Ele errou, ele vai... E automaticamente você não se posiciona mais certo. Então, a tendência de você errar mais no jogo é grande. Tá? Pode perceber isso quando é um erro grande nos 10 primeiros minutos. No segundo tempo, você tem que voltar como se nada tivesse acontecido. Aí que eu digo a diferença de um árbitro que tem um equilíbrio emocional de falar, eu
errei, ok, não tenho mais como consertar e eu não posso mais errar de novo. Então, essa é a diferença. Isso já aconteceu comigo, tá? De eu errar no primeiro tempo, saber que eu não, sei lá, se eu anulei um gol que não era, ou se eu validei um gol que estava impedido. Eu falava assim, eu tenho que provar que aquilo foi um descuido e eu não sou ruim. Não é a regra. Eu não sou ruim. Foi uma exceção. Foi uma exceção. Então, eu me policiar no segundo tempo, não, aquilo foi uma exceção. Não vai acontecer de novo, entendeu? Então, acho que essa é a parte mais difícil da arbitragem, assim. Até porque hoje, como o VAR tem, daí fala, pô, mas como é que o cara não me avisou? Como é que não sei? Então, começa uma discussão, um clima ruim dentro da equipe. Porque tu fala, cara, tu tá aí com a câmera, como é que tu não me chamou, entendeu? Ou então, se tu me chamou, pra que tu me chamou nisso se eu já interpretei aquilo? Então, é muita gente numa equipe para admitir um erro. Tá. Hoje são quantas pessoas? 4, 5, 6, 6. Uma equipe grande. Sim, é muito grande. Nadine, e dentro desse processo, você acha que a gente está em que estágio rumo à profissionalização da arbitragem? Você acha que a gente vai chegar nisso? Como é que está hoje esse processo? Triste. Essa risada já adiantou alguma já coisa. disse tudo. Acho que não vai acontecer assim. Eu acho muito triste, tá? Porque, primeiro, para acontecer, a classe tem que ser unida. E falar assim, ou acontece ou ninguém mais... Agora, essa semana, na Espanha, o futebol feminino, as árbitras mulheres lá, não apitaram as competições femininas porque disseram que não tinham condições de trabalho. E ficaram 15 dias sem trabalhar. Caramba. Mas por quê? Porque ninguém trabalhou. Teve essa união, né? Vamos, de fato, paralisar. Tanto que conseguiram agora. Teve uma reunião, acho que foi ontem. Um acordo, sei lá se foi o acordo que elas queriam, mas talvez uma melhoria em relação a isso. No Brasil é difícil fazer isso, porque, primeiro que são muitos, né? E imagina parar no Campeonato Brasileiro, envolve muita coisa também, né? Não é simples assim, ninguém vai trabalhar. Não é tão simples assim. Já tentamos fazer, eu acho que foi em 2015, se eu não me engano, ou 2014, que a gente levantou uma placa que dizia sobre os direitos de imagem e tal. Mas um falha, esquece, não dá abertura. E assim, como são muitos que querem aquela oportunidade, se você não for, a pessoa vai dizer assim, tem quem vai. Existe essa pressão ainda. Né? Então é difícil. Mas eu acho que eles deveriam rever isso, essa questão. Principalmente quem trabalha, sei lá, Série A e Série B do campeonato, faz um acordo diferente, que fosse um contrato, falava assim, eu quero que vocês morem no Rio de Janeiro, façam um treinamento, vai ter um centro de treinamento aqui Se pra dedique vocês. só a isso. Fala assim, eu preciso de vocês. Ano que vem é um outro contrato, talvez entre alguém e saia alguém, entendeu? Mas, não sei, alguma maneira tem que ser feita. Não dá, acho que do jeito que tá, não dá pra você exigir de uma pessoa e ela não ter o retorno. Sim. A gente tem visto muitas críticas dos técnicos europeus que vieram para o nosso futebol, né? Falando justamente disso, porque eles veem a diferença, né? Sim. Do futebol praticado na Europa, com a questão da arbitragem ser um pouco mais profissionalizada, e cobram isso, né? O Brasil cobra tanto no futebol melhor e não traz a profissionalização do árbitro, que poderia já melhorar a qualidade da partida, de todo o campeonato. Né? Eu acho muito difícil você não melhorar nessa questão. Não ter uma melhora se fizer isso. Não vou dizer que vai ser a solução de tudo, não. Mas a tendência de melhorar seria muito grande. Eu não vejo algo ruim se fizer dessa maneira. Mas precisa alguém querer fazer isso. Precisa de uma vontade aí das autoridades, né, do futebol mais. brasileiro. Uma vontadinha um pouquinho maior, né? Serginho. Ô, Nadine, você comentou, né, que você é uma pessoa que era brava, então as pessoas aceitavam tudo dentro do campo dos jogadores. Mas no futebol feminino, a treta é maior com a árbitra ou não? Rola o mesmo respeito, assim? É igual, sabia? Não é algo que fala assim... Eu não sei se jogando... Até porque quando eu jogava era chata, tá? Eu era uma das pessoas que reclamava também com a arbitragem. Que posição, né, Dini? Eu jogava de atacante. Metia gol. Caramba! Isso aí. Mas, assim, em relação a reclamar, é igual, assim. É igual. Não tem... Dizer assim, as meninas não reclamam tanto. Até reclama mais por... Né? Antigamente eu acho que elas reclamavam mais. Hoje já não acho que melhorou muito também essa questão.
Mas acho que é do jogador em si, né? Se é homem, se é mulher, a reclamação já é meio que automática de cultura, assim, né? Fala assim, vou fazer uma pressão aqui, vai que, né? Vai que funciona também. Ô, Nadine, e analisando a tua... Vai, manda lá, Sergio. Que eu digo mais naquele ponto, igual você fala assim, hoje, felizmente, né, o futebol, os homens estão jogando ali, tem a árbitra, igual você falou, eles já são mais ponderados, eles sabem o que estão sendo analisados, então, ele tem um trato que é um trato mais respeitoso, por exemplo, que ele tem com o juiz. Ele chega no juiz, xinga o juiz de tudo quanto é coisa, e no feminino, que está todo mundo ali, assim, a mulher tratando com a mulher, ela tem essa diferença ou não? Ou você acha que também ela tem essa questão assim, de poder segurar mais, até por saber que, no caso, você é uma árbitra que também atua no futebol masculino. Então, ela tem que saber te tratar bem ali, para ser um exemplo para quando você estiver no futebol masculino, eles se tratarem da mesma forma também, né? Então, mas é que eu acho que quando você está dentro de uma competição no jogo, não dá tempo de pensar muito. Fala assim, eu vou lá. Eu acho que é mais automático o tipo de reação, né, do atleta. Então, eu não sei se elas pensariam nisso, assim. Eu não sei te dizer se existe esse pensamento. Mas o que eu sentia era igual, assim. Foi pra cá, marcar um negócio. Não, pelo amor de Deus, é pra... Entendeu? Desse tipo de reclamação, eu acho que é semelhante, assim, não tem muito... Uma reclamação não muda muito, do masculino pro feminino. Xingamento, acho que é menos. Acho que seria, né, em relação a maneira de reclamar, talvez, da pressão, de falar assim, não, professor, é pra cá. Porque elas têm muito essa questão didática, por talvez... vim de uma escola, ou de falar muito professor, assim, de ver que é uma pessoa que teria autoridade, vamos dizer. Um respeito maior com a árbitra. Ô, Nadine, analisando né, a tua passagem, exato, pelos 3 canais que você trabalhou, né? Você passou pelo Fox Sports, pela Globo, Sport TV, e agora tá no SBT, onde eu tive a honra de 2 vezes trabalhar com a Nadine, né? Eu tive. E agora no SBT. Eu que tenho, né? Eu que tenho. Você identifica alguma diferença, tipo, no público desses 3 canais, assim, Identifico a diferença em relação a canal fechado e canal aberto, não das emissoras em relação. Mas muda do público do canal fechado para o canal aberto? Muda. O canal fechado, assim, a impressão, né, que dá é que as pessoas, de fato, estudam mais o futebol, vamos supor. São pessoas que gostam daquele esporte. Eu estou ali porque eu quero assistir futebol. Então, é um público que tem mais... Vai ser mais exigente. Mais exigente, Mais crítico, né? Sabe mais do esporte, estuda mais, digamos assim. Isso, Tá mais por dentro, vamos dizer assim. Não é nem que eu tenha mais conhecimento do que o outro, não é isso. Mas eu estou mais por dentro tá mais do que está ligado acontecendo. No que tá acontecendo. De qual a posição da tabela, qual jogador que é artilheiro. Vamos supor, tá mais por dentro do assunto e às vezes até de outras competições. O do canal aberto, vamos dizer, a pressão é maior, não sei, atinge muito mais gente, né? Vamos dizer. Então, dá para ver que a diferença, às vezes, atinge mais gente, mas nem todo mundo gosta do futebol, vamos dizer. Assiste porque ligou a televisão e estava passando, acho legal, a família está assistindo e vou assistir junto. Então, eu penso assim, que é como se estivesse realmente mais por dentro do que está acontecendo a pessoa do canal fechado. E de fora, eu liguei a televisão e eu estou te assistindo. Então, as pessoas te conhecem muito mais quando você está no canal fora. Mas saber a posição... Eu conheço muita gente, amigas minhas, que nem assistem muito futebol. Eu te assisti naquele jogo, a minha família inteira estava assistindo, eu assisti também. Mas não sabe que posição que está o time, ou não sabe nem, talvez... Não acompanha, né, o dia a dia. A competição, de fato, que está acontecendo. Então, essa é a diferença, assim. Eu gosto de trabalhar nas duas, vamos dizer assim. Você gostou mais de trabalhar? Não. Graças a Deus, todas as emissoras que eu passei, eu nunca tive problema nenhum. Eu não tenho nada para falar de ruim de nenhuma das emissoras que eu trabalhei e nem a que eu trabalho. Então, isso é algo que eu fico feliz, assim, de falar assim, não, trabalhei lá e foi tudo ok,
me trataram super bem, foi muito bom. E hoje eu me sinto muito à vontade e gosto muito do ambiente que eu trabalho. Então, Marques. Falando dessa questão do alcance, Nadine, você comentou que a TV aberta traz mais alcance, consequentemente traz mais críticas também. Também, né? E a gente vê muito isso refletindo nas redes sociais. E a gente pesquisando um pouquinho, falou, vamos conhecer um pouco mais a Nadine. Falou, a Nadine não tem Twitter. Isso é uma decisão para evitar o hate ali, porque a gente sabe que é uma rede muito instantânea, as pessoas comentam ali na hora o que está acontecendo, que elas estão assistindo. Tem a ver com essa questão da exposição? Então, eu acho que as redes sociais são diferentes, assim, né? O objetivo de cada rede. E o do Twitter eu acho que é uma rede mais agressiva. Uhum. Assim, eu senti, tá? Não vou... Cada um, né, julga de uma maneira diferente. Mas eu senti que, para mim, era muito mais agressivo, porque as pessoas que estão ali, parece que... eu não sei se elas não são... Não tem como identificar quem é. Eu não sei, elas sentem mais à vontade... Pra criticar, destruir, né? Parece que, assim... Eu vou juntar um grupo, vamos fazer aquela pessoa subir. Às vezes não tem nem crítica, mas é o nome para fazer aquilo subir, entendeu? Viralizar, vamos dizer assim. Então, eu não achei que era algo que me agregasse em nada, a rede. Então, esse eu tinha. Mas eu falei assim, isso não tá me agregando em nada, sabe? Eu não... Pra que ter isso? Pra me deixar triste? Pra me... Não há necessidade de ter, entendeu? Eu posso ter todas as informações que tem no Twitter de outra maneira. Claro. Então, foi uma escolha de não ter. Foi uma escolha minha mesmo. Ô, Nadine, dentro da profissão, você tem algum sonho ainda pendente, alguma cobertura que você gostaria de fazer, alguma transmissão que você gostaria de participar, assim, que ainda não rolou e que você quer muito? Eu sempre quero, né? A gente sempre quer, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fiz a minha primeira final de Libertadores. Eu fiz já na Fox uma final de Libertadores em 2019, porém no estúdio. Quando eu fiz no estádio, que foi em 2000, a gente tá em 22, né? 22. Em 2021. Palmeiras e Flamengo em Montevideo, no Uruguai, né? Uma sensação incrível, sabe? Ele falou assim, caramba, eu estou numa final de Libertadores no local, então foi algo assim que me deixou muito feliz, que era um dos objetivos que eu tinha. A da Champions nem se fala, né? Porque era algo que não estava planejado na minha mente. Sim. Então, para mim foi algo assim, inacreditável, assim. Fiquei mega feliz, vamos dizer. Foi um sonho realizado. Na realidade do futebol de clubes, Libertadores e Champions... Não, quer mais o quê, velho? Caramba, eu tô com inveja já aqui. Eu já participei de transmissão de Copa do Mundo, mas eu tenho o sonho de um dia estar presente na Copa do Mundo e trabalhar do local. Assim, então, esse é um dos meus objetivos, assim. Isso e continuar, claro, fazendo esses que eu já fiz. Né? Quero continuar fazendo a Libertadores. Repetir essas figurinhas agora, né? Com times diferentes e locais diferentes, tá tudo ótimo. É isso aí, Serginho. Ô, Nadine, já que a gente já falou tanto de confusões, entre aspas, né, que você já entrou com a arbitragem, agora comentando a arbitragem na TV, você encararia o posto de cuidar da arbitragem, por exemplo, da CBF, que eu acho que também é uma coisa que deve ser Isso pinta aquele convite. Não, a pergunta dele, quer me deixar em maus lençóis? Como assim? Não. Seria uma responsabilidade gigantesca, né? Seria. Mas assim, hoje, não penso nisso, mas não quer dizer que um dia eu não possa pensar. Mas hoje não, hoje eu estou feliz e acho que ainda tenho muito a crescer como comentarista e ainda tenho outros objetivos. Mas quem sabe um dia, não sei né, o dia da manhã, mas hoje não. É um trabalho que vai ser certificado tanto pelos clubes quanto pela torcida, né? Também não tem jeito de você sair bem, né? De uma maneira assim, você quer ser xingada realmente o resto da vida, né? Não, e pelos analistas de arbitragem também. Por comentaristas, por clubes. Essa eu acho que é a função que realmente não vai agradar. Essa não agrada ninguém, né? Nem os árbitros. Você conseguiria Porque unanimidade. quem não tá escalado também não tá feliz. Nossa! Nadine, a gente comentou muito da tecnologia, né? Que agora está cada vez mais, tem o impedimento agora semiautomático também que está chegando, está sendo testado nas competições, o próprio VAR que está evoluindo. Você acha que é uma tendência da questão do árbitro assistente, da árbitra assistente, ele perder o seu espaço, sumir com o avanço da tecnologia?
Então, sou uma das pessoas que falou isso logo que chegou. E quando veio aquela recomendação, que até 6 meses atrás era algo visível nos campeonatos do mundo, que o assistente não levantava a bandeira mesmo, o jogador estando 1 metro, 3 metros à frente, deixa o lance seguir. Hoje mudou essa orientação. Você tem certeza, levanta. Mesmo com a tecnologia. Até porque aconteciam alguns lances, assim, bizarros, né? Tipo, todo mundo vê que estava impedido e ele deixar, tipo, pra que eu vou deixar o jogador ter mais um sprint, com chance de lesionar, de confrontar com outro jogador? Então, eu não conseguia entender essa orientação. Até porque se o assistente está ali, ele está para essa função. Senão, ele não precisaria estar ali. Né? Se ele não tem a capacidade de marcar um impedimento de 1 metro, é porque ele precisa trabalhar melhor, né? Treinar melhor, ou então ele não tem função nenhuma. E essa recomendação mudou. Até 6 meses atrás não era para levantar, agora você está vendo pessoas levantando a bandeira. Alguns ainda estão deixando, porque fica naquela dúvida de, é melhor deixar, né? Mas seria deixar somente lances ajustados. Eu, particularmente, acho que daqui a um tempo, não vai ser algo para hoje, mas que a função do assistente pode ser que... Corre riscos. Corre riscos, eu acho que sim. Com esse impedimento semiautomático que tem agora na Champions, você vai ter na Copa do Mundo, teve na Supercopa Europeia, você não precisa mais de nada em relação ali. Agora, existe aquele impedimento subjetivo, né, que vai precisar da interpretação do árbitro. Antigamente era o assistente que interpretava em campo se aquele jogador atrapalhou o goleiro ou não atrapalhou o goleiro, né? Não tocou na bola, mas aí ele se mexeu, ele atrapalhou ou não atrapalhou. Era o assistente que fazia aquilo. Hoje não é o assistente. O VAR chama o árbitro para interpretar isso. Se ele quiser ajuda do assistente, ele chama o assistente para ir ali no monitor. Mas existe um assistente na sala do VAR. Então, quer dizer, já nem precisa mais daquele cara que está no campo, entendeu? Então, seria um dos sentidos de ainda deixá-lo ali. Mas com esse semiautomático, que não, né, vai fazer tudo direto, sistema de câmeras e sensores na bola, o assistente para esse lance interpretativo não precisa mais, seria lateral. Falta. Que também daqui a pouco pode ter um sistema que vai vir também a informação. Foi para o lado A, foi para o lado B. Então, eu não sei o futuro. Mudou muito, o futebol mudou muito para a gente garantir que eles vão se manter ali por muito tempo. Quando eu converso com assistentes, eles têm medo também. Eles pensam, realmente, acho que a tecnologia está avançando muito em relação a isso. E os erros são menores, né? Então, pode ser que daqui a um tempo... Se bem que essa tecnologia semiautomática, pelo que eu conversei com algumas pessoas no Brasil... Até as pessoas que são da Hawkeye, que são a empresa que faz aqui na América do Sul, é muito caro. Não são todos os estádios que têm capacidade para isso. Hoje tem estádios que não tem nem a capacidade para aquela câmera invertida, que a gente chama, que ainda não tem. Então, imagina a estrutura toda desse semiautomático que são... Eu acho que o futebol está se dividindo em esportes diferentes, vamos dizer. O esporte de Copa do Mundo é um futebol. O futebol de Champions é um outro futebol. Tudo por causa dessa questão da tecnologia. Que vai mudando, né? Muda o comportamento dos jogadores, muda as decisões em campo. Então, futebol que hoje não tem VAR é um outro esporte. É verdade. Bom, a gente pode dizer que o assistente corre riscos, mas a polêmica não. A polêmica vai dizer... Essa não corre risco de não ter. Não corre risco, não é de jeito nenhum. Nadine, você como eu, você tá no SBT, você já ouviu falar no Show do Milhão? Sim, né? Sim. Então, aqui no Olé Open Bar, a gente tem o Show do Olezão. Você já ouviu falar? Ai, Jesus. O Serginho vai explicar pra gente como é que funciona. Diz aí, Serginho. Eu vou chamar um VAR, hein, Serginho? Ô, Nadine, na verdade, o Show do Olezão é um jogo de perguntas e respostas parecida com o Show do Milhão, só que até então você não ganha nada. É só pra gente testar. Eu não vou ganhar 1 milhão? Não. Aliás, se o patrocinador quiser dar 1 milhão ao final aí, eu acho que pode ser um tem chance. Nós temos um ranking, né? Porque alguém falou em algum momento da vida para mim que ranking vende.
Então eu falei assim, vamos deixar um ranking, que o ranking é legal, todo mundo quer ver. Então é importante participar bem pra estar bem colocada no Ai, ranking do show do Jesus. Lesão, hein? Não, Só que isso é são sacanagem. 5 perguntas, Nadine. Você pode pular uma e pedir a ajuda do estagiário, que no caso é o Dan, em outra. Ao final das perguntas, né, a gente vai multiplicar os seus acertos e os seus erros por um número que você vai tirar no papelzinho. E aí a gente pega e monta o ranking a partir disso, entendeu? Eu quero 10 o papelzinho. Tem que ter sorte, né, vida? É um dispositivo muito tecnológico. Muito, A gente picou uns papeizinhos, colocou dentro de um boné e você vai puxar um papelzinho. Meu Deus. Na verdade, a gente tentou até testar uma tecnologia, que era fazer o sorteio por um aplicativo de celular, a pessoa faz o sorteio, mas a gente notou que teve gente que apertou 2 vezes na hora para ver o que dava, sabe? Apareceu no VAR. Não apareceu no Aí VAR. a gente puxou no chama VAR, as imagens. Vamos voltar pro boné que é melhor. Não, mas a imagem às vezes não é tão conclusiva. Bora lá então pro show do Lesão? Vamos, né? Tudo pronto então? Vamos soltar, pedir para nossa produção colocar no ar. Primeira pergunta do show do Olezão com Nadine Bastos, galera. Vamos lá. Vamos lá, Nadine. Segundo o sistema de conselhos de odontologia, quem é a padroeira dos dentistas? Letra A, Nossa Senhora do Carmo. Letra B, Apolônia de Alexandria. Letra C, Santa Catarina de Alexandria. Ou letra D, Madre Tiradentes. Pô, mas aí vocês me colocaram numa situação. Tu acredita que eu não sei? Mas ó, lembrando, você pode pular uma questão e pode mas pedir pular ajuda. você deve ficar vergonhoso, né? Ou pode pedir ajuda do. E eu não recomendo pedir Não, ajuda não nessa. Pela não. cara do estagiário, não seria muito recomendável. Olha, eu gostaria muito que fosse C, mas eu nunca ouvi falar nisso. Vai chutar? Dá um chute aí? Você falou que joga bem, atacante. Eu vou chutar. Na B. Letra B? Está certa disso? Não, mas Não tá certa disso. Mas vamos lá. Produção, resposta... Apolônia de Alexandria. Ela realmente é atacante. Eu sou atacante, rapaz. E atacante goleador, hein, Serginho? Começou bem a Nadine aqui no nosso show do Lesão. Segunda pergunta pra Nadine. Santa, né? Então quer dizer, protege a gente. Isso, vamos lá. Onde está localizado o Pico da Bandeira? Pico da Bandeira, hein? Letra A, Espírito Santo e Minas Gerais. Letra B, Mato Grosso do Sul e Goiás. Letra C, Pará e Maranhão. Ou letra D, na careca do Weber Roberto Lopes? Olha, meu amigo Weber vai ficar triste. Tá, mas que perguntas são essas? O Pico da Bandeira. É importante, tem a ver com É a importante, arbitragem. então ajuda as universitárias? Questão de geografia. Vai lá, A ajuda. Nadine tá pedindo ajuda. Pediu ajuda para Olha, odontologia agora é de bandeira. Exato, tem tudo a ver, sim. entendeu? Não, tem tudo a ver mesmo. Bom, Mas eu vou pedir ajuda, né? Pedir ajuda pro nosso universitário. vou. Nadine já, assim, E Dan Marques, hein? eu Tá acho contigo. que é letra A. Letra A, O Espírito pior é- Santo e eu Minas ia Gerais. chutar. Ia na A também, ia na não. A. Então já vai. existe uma conexão. Então Não, vai. Se eu tenho certeza absoluta, ele também, então vai. É. Produção, resposta. Isso! Então, eu só precisava de um empurrão, entendeu? Utilizou bem o artifício. Cara, né, acho que é a primeira vez que eu universitário. acerto. Pela... Ah, sério? Meu Deus. Ou seja, além de tudo, tem sorte. Né? Ah, Bom, mas muito bem até agora, hein? Duas. Duas perguntas, 2 acertos. Terceira questão para Nadine Bastos. Vamos lá. O que representam os 5 anéis olímpicos? A. As partes do mundo unidas. B. As argolas da ginástica artística. C. 5 deuses do Olimpo. Zeus, Atena, Apolo, Dionísio e Hermes. Ou letra D. Nada. Foi só uma logomarca feita pelo sobrinho de quem inventou as Olimpíadas. pô, essa daí essa letra D aí é show, né? Bom, né, Não é? cara? Dá vontade, né? É, dá vontade Botar de na letra D. Ó, as argolas da ginástica artística não é uma resposta boa, hein? Já não posso ajudar mais, né, Di? Ah, letra Já A. não tem mais o artifício do aniversário. Você pode pular uma se você quiser. Não, vai dar letra A, né? Letra A? Uhum. Vai chutar então? Vou. Então vamos lá. Letra A, resposta, produção. Qualquer coisa a gente pula. Rapaz. A gente corta a edição.
3 questões e 3 acertos, 100% de aproveitamento até aqui. Um dos melhores, hein? Um dos do Show do melhores, Lesão top. até o momento, hein? Vamos lá, Bota quarta pressão. questão. Quarta questão. Qual cidade brasileira é conhecida por chover todos os dias, quase à mesma hora? A. Joinville. B. Belém. C. Natal. Ou D. Não é regra e nem é clara. Brincadeira, hein? Mas assim, vou te falar. Eu, quando era mais nova, jogava tênis. E todos os campeonatos de tênis em Joinville eram adiados por causa da chuva. Por causa da chuva? Chove todos os dias em Todos Joinville. os Então, dias. se não for essa resposta, está errado. Tá errado. Você Porque vai acionar o VAR, então. Vocês deveriam ter colocado outra cidade de Santa Catarina, caso a resposta não seja essa. Porque lá chove todos os dias. Será? As outras... Natal, não. A regra, né? Belém, eu vou no Joinville. Você vai em Joinville? Eu vou porque eu tenho certeza que chove todos os dias. E aí, eu levo vocês lá, senão... Eu levo pra vocês pra tomarem chuva lá. eu levo vocês pra Você ainda tem um pulo. Vai chutar? Joinville? Ela tá acho- confiante, ela tá Tá confiante. confiante? Tá. Joinville chove todos os dias. Eu tô Certeza, dizendo, é o teu- certo. Não, eu tenho certeza absoluta que chove. Então, se não for Joinville, tá errado a tua... Então vamos lá. Letra A, produção, resposta. I. Poderia ser Belém. rapaz. Mas vai ter que mudar a cidade de Santa Catarina. Vai ter que botar Itajaí. Não chove todo dia, mas Joinville chove. Talvez não seja o mesmo horário. Pode chover todo dia, mas não é o mesmo horário. Esse horário, verdade. rapaz, deu 3 horas da tarde, ó. Cai água. Cai água. Então vamos lá. Até agora, quatro questões. Belém chove todos os dias no mesmo horário. No mesro horário. Sério mesmo? É isso. Tanto é que o pessoal às vezes marca de se encontrar depois da chuva. Porque sabe que naquele horário vai chover e depois. Mas eu vou dar uma dica. Troca Tirar a Joinville. cidade, tira Tirar Joinville. Joinville. Bota Brusque, Itajaí, qualquer coisa. Quinta Joinville questão. chove. Quinta questão pra Nadine Bastos. Vamos lá. Em que ano estreou o filme Titanic? A Aninha era nascida. A. 1995. Colou essa, hein? B. 1996. C. 1997. Ou D. Só consigo me lembrar do Jack e da Rose. Ó, certeza, né? Só do Jack da Rose. Eu só consigo lembrar do Letra Jack D? da Rose. Pode pular, né? Não, eu vou Você ainda pular tem um pulo. porque eu não tenho. Não sei, eu não era nascida ainda. Vai pular? Nessa época, vou pular. Então, pula. Nadine pulou a questão do Titanic. Complete a canção. Eu vou mostrar pra menina e para o rapaz. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. Com um jeitinho eu seguro a mãozinha. E aí você tem que completar. Letra A. Vem comigo e se joga nessa nova ondinha. B. Depois aliso com carinho a sua cinturinha. C. Jogue os braços pra trás e balance a bundinha. Ou D. Se é carrinho, não tem conversa. É cartão vermelho e ponto final. Essas D são sempre as melhores. Mas assim, tu deveria estar no ritmo, né? Pra ajudar. Porque lendo assim, não tem o ritmo da música. Ô Serginho, eu não me lembro dessa melodia. Você lembra, cara? Tá, eu vou ver aqui na minha livro de regras. Tem que cantar o ritmo. Nunca curtiu Terra Samba no carnaval, Nadine? Você não lembra dessa melodia, Nadine? Então, vocês lembram, por isso que vocês vão cantar. Eu não lembro da melodia. Ah, Como é não que é? lembro. Como é que é Vai, o- fala Vai, aí, Serginho. que nem eu vou lembrar. Tá aqui, ó. Tô quase lembrando. Se tu botar a melodia. Para o rapaz, a onda do carrinho de mão é assim que se faz. E aí eu não lembro o resto. Segurou a sua mãozinha. Nananana. Pra ser carnaval, provavelmente deve ser a B, né? Mas. Depois aliso com carinho a sua cinturinha. Mas se bem que a C também, né? Eu tenho quantas opções? O que eu posso fazer agora? Agora Pular? Acabou, você já Nadine. utilizou tudo. Agora já vai na pulou uma. artilharia, então? Agora Tipo, na sorte? marca do pênalti, você tem que bater. Deixa eu ver. Tempo! Vem comigo C. e joga nessa... C. Jogue os braços pra trás e balance a bundinha. Letra C, resposta, produção. B.
Sabia que eu O feeling tava Tava, bom. tava. Primeiro- Sabia que na arbitragem a gente sempre fala isso? A primeira que tu vê, não fica pensando demais. O primeiro que tu vê é o que é, entendeu? Tipo, Ai, Então, 2 se tivesse ido acertos. no instinto, teria É. acertado. Instinto. 2 erros e 3 acertos pra Nadine, correto? Oh, meu Deus. Agora- Não, mas assim, o Joinville não conta como erro, hein? Essa regra não tá clara. É, mas é por causa do horário, porque sempre no mesmo horário. Bota ali no Google, Joinville chove todos os dias no mesmo Nadine, horário. vamos usar nosso dispositivo Olha, tecnológico. Você nunca viu algo mais tecnológico do que isso, Puxa um Nadine? papelzinho para os Até acertos. que hein? número que tem aqui? 1 a 10. De 1 a 10. É o 7. Aqui você vai multiplicar os acertos. Foi o 7 que eu tirei. Ó. Caraca, moleque, eu sou bruxa. Que isso, cara? É o 7 Sete, mesmo? cara. É o 7 mesmo? Aqui, 7. Não, Ó, eu vou embora. Eu estou começando a ficar um pouco com medo, viu, Serginho? É, 7 vezes 3, então 21 21 pontos. 21 pra pontos. Nadine. Começou bem, Nadine. Começou bem. Agora os Agora erros. Você tem que tirar um número baixo pra Que não número você multiplicar vai o dois. tirar? Só pra gente ver se a bruxaria tá funcionando. Deixa eu ver. 2. Se ela tirar o 2. Nossa. Até eu fico com medo de mim. Se eu tirar os dois. Eu já vou pegar os 6 números da Mega É. já. Eu não acredito. Isso aqui é o 2? É o 2, é o 2. Ela tirou o 2. Meu Deus, cara. Bom, agora os 6 números da Mega Sena da virada, por favor, já vou jogar agora. Ah, o Serginho- Não, o Serginho acabou, foi embora. acabou. Acabou, pessoal. Primeira do ranking, porque. Né, Bom, galera, assim a gente... Não, tô brincando, não vamos encerrar ainda. Não. Eu não sei nem a conta mais agora. É, tá. Ficou impressionado, 4, 17 pontos. 17. 17 pontos, uma participação muito boa da Nadine no Não, nosso eu show tô do Lesão. Vamos mais um, Nadine. Não, Vai sair por cima. Por hoje foi só. Saiu bem. Caraca, velho. Não, isso nunca aconteceu antes. Eu aqui. estou embasbacado aqui, viu, Serginho? Viu? Eu nunca vi. Ei. Inédito. Convicção é tudo na vida. Caramba. tá vendo? Viu Até nas só? respostas que ela ia chutar, ela já sabia correto. Preciso do VAR. Não, foi sensacional, sensacional. Antes mesmo do lance, você já... Já tá se antecipando. Ótima participação da Nadine Bastos no nosso show do Lesão. Então, pra finalizar o nosso papo, Nadine, agora chegamos à hora do Olé on Fire. A vinheta tá no ar, o Dan já tá... É o já nosso tá momento fazendo a de sua perguntas dancinha. polêmicas. Ai, Jesus. Perguntas polêmicas agora, viu? Ô, Serginho, explica pra Nadine como é que funciona o Olé on Fire, vai. São perguntas mesmo para dar aquela movimentada final, sabe, Nadine? Para a gente sair todo mundo feliz e não sei o que e tal. Agora a gente já te deixou à vontade com perguntas tranquilas, participou do show do Lesão, saiu bem, aí a gente finaliza com o nosso Olé on Fire. Olé on Fire. E eu vou começar. Primeiro é comigo, Nadine. Ah. O que é mais difícil? A pressão de atuar como árbitra assistente no Brasil ou ter que comentar um jogo sem polêmicas de arbitragem? A primeira, né? A primeira. É. A Porque pressão quando não é tem, maior. quando não tem polêmica, a gente toma um café, né? Toma um cafezinho Assim, de e é boa. raro. Então, aproveite esse momento quando não tem polêmica. Desfrute. Desfrute. Dan Marques. Nadine, ficar sério, dá um momento de ficar sério. É. O que é mais demorado no Brasil? A análise do VAR ou os comentários do Mauro Betti? Ô, Mauro, olha isso. Maurão que já teve aqui, um grande Grande abraço, assista o episódio Não do vou falar o Mauro. apelido dele, né? Ele tem um apelido? Não. Agora jogou. Você devia vai. emprestar, né? Vai brincando. Mauro, Não, inclusive, amor, é o eu único adoro. jogador- Coraçãozinho pro Mauro Betim. Qual era o primeiro? O VAR, análise do O VAR, VAR né? ou os Mauro? Vá. Mas 10 vezes vá. 10 vezes demora mais do que o Mauro Betinho. Serginho, finalizando o nosso Leon Fire, Serginho. Então, Nadine, a Nadine trocou, né, a vida tranquila da odontologia pela arbitragem e pelos comentários de arbitragem na TV, né? Então a gente pode dizer que a Nadine é uma pessoa que gosta de uma confusãozinha? Eu acho que sim. Não tem como Quando negar, tá né? tranquilo, não tá legal, né? Nadine, obrigado pela sua participação. Terminamos aqui o Olé on Fire, terminamos o Olé Open Bar. Assim, foi um episódio muito legal. É uma honra pra gente ter você aqui, de verdade. Eu que agradeço o carinho de vocês. É sempre muito legal poder falar um pouquinho sobre a arbitragem, também sobre lances polêmicos. Mas eu quero saber a minha posição no ranking. Ah, isso aí Tem só que- quando no o programa for ao ar. na edição. Número 1.
Eu acho que Não. não, hein, Nadine? Eu acho Poxa. que Mas tá no G4. Não, no G4. mas peraí, mas eu já falei, tem que rever uma questão. É, Eu vai vou impugnar uma entrar questão. recursos. Vai impugnar uma questão. Que ao vivo, ou que pediu o VAR ao vivo e deu problema. O Não o Theo funcionou, José, né? O Theo pediu o VAR, impugnou a questão, enfim. Mas você tá bem, vai conseguir uma vaguinha na Libertadores. Tá no então G4. então tá bom. Então... Agradecer também a galera que acompanhou a gente nesse episódio. Aquela moral de sempre, hein? Curte o canal, se inscreve, manda pra galera, compartilha no grupo do WhatsApp, no direct do Insta, espalha o Olé Open Bar por aí. Quero agradecer ao Dan Marques mais uma vez, tamo junto. Serginho lá de BH, tamo junto, Serginho. E até o próximo episódio, até o próximo Olé Open Bar, galera. Tamo junto, valeu!